O assunto está em todo o lado. Nas redes sociais, nas notícias, até os políticos falam disso. Qual é, afinal, o problema de Portugal com a imigração? Portugal tem um problema com a imigração ou estão todos a falar nisto só porque dá visualizações, cliques e votos? É tudo clickbait? Todas essas perguntas são muito pertinentes e quero responder a todas. Mas primeiro, façam like, subscrevam, partilhem e vejam este anúncio. Want to learn Portuguese or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. Nos últimos anos, os debates sobre imigração em Portugal têm girado em torno de uma grande preocupação. Há imigrantes a mais! Ouvem-se vozes indignadas nos cafés, nos comentários do Facebook e, claro, em certos programas de televisão que usam a polémica para sobreviver num mundo em que a televisão se tornou obsoleta. Portugal tem um problema com a imigração? Mais ou menos, mas não é esse em que estão a pensar. Portugal tem um problema de envelhecimento da população, um problema partilhado com os outros países europeus. Ou seja, em Portugal começa a existir um grande desequilíbrio entre o número de pessoas jovens e ativas e o número de pessoas mais velhas e reformadas. E este problema pode ser resolvido de 3 formas. A primeira solução seria reduzir o número de pessoas mais velhas. Ninguém gostaria desta solução, especialmente as pessoas mais velhas. A segunda solução seria aumentar o número de pessoas mais jovens. Para isto acontecer, os portugueses teriam de começar a ter mais filhos. Mas os casais portugueses não estão muito interessados em voltar ao passado, quando as famílias portuguesas tinham 10 filhos. A terceira solução, talvez a solução mais prática, será restaurar o equilíbrio entre pessoas jovens e mais velhas com imigrantes. Neste vídeo, sempre que falo em imigrantes, estou a falar no conceito tradicional de imigrante. Uma pessoa que se muda para um país com uma economia mais favorável do que o seu país de origem, para trabalhar e conseguir ter uma vida mais confortável para si e para a sua família. Sobre o outro tipo de imigrante que não encaixa nesta definição, o chamado expat, provavelmente uma grande parte das pessoas que veem este vídeo, podemos falar noutra oportunidade. Spoiler, não tenho nada contra vocês. Bem-vindos! Aqui ficam 5 formas muito concretas como Portugal precisa desesperadamente de imigrantes para pagar as reformas dos portugueses. Os imigrantes são os que ainda têm idade e energia para trabalhar, contribuindo para o sistema que paga as reformas de quem nasceu quando o escudo ainda era moeda. Sem eles, o sistema entraria em colapso. Para fazer o trabalho que os portugueses já não querem. Não é roubar empregos, é aceitar empregos que muitos portugueses já não estão dispostos a fazer. Trabalhos pesados e difíceis como construção civil, agricultura, restauração, limpezas. Sem imigrantes, estas atividades essenciais paravam. Para dinamizar a economia local, os imigrantes abrem restaurantes, lojas, cabeleireiros, cafés, trazem sabores, ideias e energia nova a bairros onde só restavam placas de vende-se e edifícios arruinados. Em muitos sítios, são eles que devolvem vida a ruas que já pareciam em coma profundo. Para lembrar aos portugueses que o mundo não acaba em Miranda do Douro. A convivência com outras culturas torna-nos mais tolerantes, menos provincianos e muito mais interessantes. Sem imigração, Portugal seria um museu de si próprio,
com guias turísticos a explicar em várias línguas como o país morreu de velhice. Para não parecermos hipócritas, Portugal é há muito tempo um país de imigrantes. Se enviamos as pessoas do nosso país para vários países do mundo para trabalharem e conseguirem uma vida melhor, não faz sentido nenhum não querermos receber as pessoas de outros países que querem fazer o mesmo. No fundo, o problema de Portugal com a imigração é que o país precisa dela, enquanto muitas pessoas continuam a deixar-se enganar por pessoas estranhas e com segundas intenções que mentem e manipulam factos para apresentar pessoas diferentes como uma ameaça. A verdade é que, se um dia todos os imigrantes desaparecessem, Portugal acordava sem trabalhadores, sem reformas, sem economia, sem produtos agrícolas e sem restaurantes. E aí sim, teríamos finalmente um problema de imigração.